O poema matemático do número de 3 algarismos. Quem sou eu? Se o meu 4 fosse um 9 e o meu 6 fosse um 3, aquilo que sou apenas valeria menos um de metade do que eu seria. Tenho 3 dígitos, só 3 numa fila. Então, quem sou eu? Quem é que adivinha? Tenho 3 dígitos, só 3 numa fila. É um número de 3 algarismos, portanto é um número entre 100 e 999. Vamos designar o nosso número, como x, sendo z x o conjunto dos algarismos que constituem esse número. Sejam A, B e C, esses 3 algarismos. O enunciado diz-nos que, se o meu 4 fosse um 9, significa que o algarismo 4 é um dos 3 algarismos que compõem o número x. Para já, conhecemos um dos 3 algarismos do conjunto zx. O enunciado diz-nos que, se o meu 6 fosse um 3, significa que o algarismo 6 é um dos 3 algarismos que compõem o número x. Para já, conhecemos 2 dos 3 algarismos do conjunto zx. Conhecidos 2 dos 3 algarismos do número x, falta-nos identificar o terceiro algarismo do conjunto zx. Contudo, a identificação dos 3 algarismos não é suficiente para podermos dizer qual é esse número x. E não é suficiente, porque esses 3 algarismos A, B e C podem ocupar diferentes posições no número x. Permutando os 3 algarismos A, B e C do conjunto zx, podemos ter 6 hipóteses para números. Hipótese 1, 4, 6, C. Hipótese 2, 4, C, 6. Hipótese 3, 6, C, 4. Hipótese 4, 6, 4, C. Hipótese 5, C, 4, 6. Hipótese 6, C, 6, 4. Teremos então que analisar qual ou quais delas são as corretas. O enunciado também nos diz que, aquilo que sou apenas valeria menos um de metade do que eu seria. O x, que é o número que sou, é o número em que o conjunto dos seus algarismos é constituído por 4, 6 e c. O y, que é o número que seria, é o número em que o conjunto dos seus algarismos é constituído por 9, 3 e c. Nesta transformação, antes, número que sou, e depois, número que seria, o algarismo 4 é substituído pelo 9 e o 6 é substituído pelo 3. Se antes, com os algarismos 4, 6 e c tínhamos 6 hipóteses de números, depois, com os algarismos 9, 3 e c continuamos a ter 6 hipóteses de números. Hipótese 1, 4, 6, c, é transformada em 9, 3, c. Hipótese 2, 4, c, 6, é transformada em 9, c, 3. Hipótese 3, 6, c, 4, é transformada em 3, c, 9. Hipótese 4, 6, 4, c, é transformada em 3, 9, c. Hipótese 5, c, 4, 6, é transformada em c, 9, 3. Hipótese 6, c, 6, 4, é transformada em c, 3, 9. A afirmação feita no enunciado, de que, aquilo que sou apenas valeria menos um de metade do que eu seria, permite-nos escrever uma equação em que, o primeiro membro é o número x, e o segundo membro é metade do número y, subtraído de 1. Esta igualdade, permite-nos então dizer, resolvendo a equação em ordem a y, de que o número y é igual ao dobro do número x adicionado de 1. Da relação entre os números x e y, podemos deduzir 3 características do número y. Primeira, se y é igual a 2x mais 1, então o número y é maior do que o número x. Segunda, se o x é um inteiro positivo, o dobro de um inteiro positivo continua a ser um inteiro positivo, e a adição de um inteiro positivo com 1 é também um inteiro positivo. Daí que possamos concluir que o número y também é um inteiro positivo. Terceira, se o x é um inteiro positivo, metade do y subtraído de 1, também tem que ser um inteiro positivo. Se 1 é um inteiro positivo, então metade do y também tem que ser um inteiro positivo,
pelo que y é divisível por 2, ou seja, y é um número par. Pela primeira característica do número y, como analisamos, o número y é maior do que o número x, as hipóteses 3 e 4 são excluídas porque o número x é maior do que y. Na hipótese 3, 6c4, é transformada em 3c9, o algarismo 6 das centenas do número x é maior do que o algarismo 3 das centenas do número y. Na hipótese 4, 6,4c, é transformada em 3,9c, o algarismo 6 das centenas do número x é maior do que o algarismo 3 das centenas do número y. Pela terceira característica do número y, como analisamos, o número y é um número par, pelo que as hipóteses 2, 5 e 6 são excluídas porque o número y é ímpar. Na hipótese 2, 4c6, é transformada em 9c3, o algarismo 3 das unidades do número y é ímpar. Na hipótese 5, c4,6, é transformada em c9,3, o algarismo 3 das unidades do número y é ímpar. Na hipótese 6, c6,4, é transformada em c3,9, o algarismo 9 das unidades do número y é ímpar. Das 6 hipóteses iniciais, ficamos apenas com a hipótese 1, 4,6c, é transformada em 9,3c, pelo que podemos deduzir desde já que o algarismo c tem que ser um número par, ou seja, 0, 2, 4, 6 ou 8. O número x será o número 4, 6, c, em que c é para já desconhecido, o número y será o número 9, 3, c, em que c é para já desconhecido, pela relação entre os números x e y, e substituindo cada um deles pela respectiva representação decimal, obtemos uma equação do primeiro grau, em que c é incógnita. Resolvendo em ordem assim obtemos o valor 8. Se c é igual a 8, então o número x é o número 468, e o número y é o número 938. Podemos testar o resultado, recorrendo à equação que relaciona os números x e y. Substituindo os respectivos valores em x e y, obtemos a identidade 468 é igual a 468. Resposta: eu sou o número 468.